O que leva uma pessoa a desenvolver disfunção temporomandibular? Nesse vídeo eu vou te contar tudo o que você precisa saber sobre a DTM. Olá pessoal, eu sou a doutora Lucy França, cirurgiã dentista, especialista em dor e trago aqui para vocês informações preciosas para a sua saúde. Hoje nós vamos percorrer o mundo da DTM. Vamos falar sobre o que é, afinal, essa tal disfunção temporomandibular. Quem tem propensão a desenvolver uma disfunção? Será que você tem essa possibilidade? Quais são as características da DTM? É importante, até mesmo para você observar se está acontecendo contigo. E se já está na hora de buscar um profissional para entender um pouco mais o que está acontecendo com você e controlar tudo isso. Vou falar 4 dicas para você não desenvolver uma disfunção. A disfunção DTM ainda é pouco conhecida. Geralmente as pessoas percorrem 2, 3, 4 ou até mais profissionais em busca de um diagnóstico para sua dor, para sua situação na região da face. E depois de muito percorrer, acabam descobrindo o que é DTM. E por que isso acontece? Porque os sintomas, a sensação que você está desenvolvendo nessa região quando está com DTM pode ser muito parecido com sintomas de várias outras doenças até mais conhecidas. Então, por isso, eu vou explicar para vocês quais são as características frequentes na disfunção. Dor ao movimentar a boca, dor de dente, que não é dente, barulho ao abrir e fechar a boca, zumbido no ouvido, cansaço na face, dor de cabeça, boca travada sem conseguir abrir. Sabe quando você fica cansado de manter sua boca aberta para fazer um tratamento no dentista? Cansaço ao mastigar coisas duras, dificuldade de abrir muito a boca para comer um sanduíche, por exemplo, tamponamento no ouvido, aquela sensação de tá subindo a serra, tudo isso, não ao mesmo tempo, às vezes um ou outro sintoma, ou 2, 3 juntos, mas essas características quando acontecerem, já se alerte, pode ser uma DTM. Então observe, de todas que eu falei aqui, geralmente vai ser algum sintoma na região do rosto, envolvendo também cabeça, pescoço e ouvido. Então a DTM são alterações que percorrem ou acontecem nesta região orofacial. Se você começou a ter algum problema nesta região e não está achando a causa ou o diagnóstico, faça uma consulta com um dentista especialista em disfunção temporomandibular e dor orofacial. Assim você encurta essa sua jornada em busca do porquê. Mas por que as pessoas demoram tanto para identificar essas alterações como uma DTM? Porque o sintoma pode se confundir com diversas doenças, como eu comentei. Elas são parecidas e essas outras doenças mais conhecidas acabam sendo primeiramente diagnosticadas. Vamos supor, eu falei que a DTM pode ter sintomas de dor de cabeça. E a dor de cabeça clássica qual é? Enxaqueca. E daí você vai achar que é uma enxaqueca e não uma DTM. Problemas auditivos também está muito relacionado, então você vai ao otorrino. Por quê? Porque o ouvido está ligado ao otorrino e isso está certo. Mas a questão nessa região está acontecendo por distúrbios da ATM, e daí demora para identificar. Sinusite também está na região da face, pode se confundir com uma DTM, e principalmente dor de dente. Muitas pessoas reclamam de dor de dente e não têm uma causa, não encontram o porquê dessa dor. Já se alerte, pode ser uma disfunção temporomandibular. Não mexa nesse teu dente. Pode ser que você seja convidado até a tirar, extrair, fazer canal, e não é isso. Ok? Fique alerta a isso. Essa característica de sintomas parecidos causa uma confusão no diagnóstico e quanto mais tempo demora para identificar que é uma DTM, mais ela se torna crônica e fica mais difícil e mais complexo o tratamento. Em outro vídeo eu posso falar mais em comparação dessas doenças para vocês, desses sintomas parecidos. Aqui eu não tenho tempo nesse momento, mas eu vou dar um exemplo. Um exemplo para deixar mais claro como essas doenças podem ter características parecidas, mas tem sim características diferentes e talvez você possa aumentar essa sua compreensão. Então eu vou exemplificar com a clássica dor de cabeça. Ela pode sim
ser uma enxaqueca. Existem vários motivos para se ter dor de cabeça. Existem mais de 300 motivos para se ter dor de cabeça. Nem sempre é uma enxaqueca. E pode ser também uma DTM. E pior, pode ser as duas. Você tem enxaqueca e também tem DTM e nem sabe disso. E daí você faz o controle da enxaqueca e a dor não passa 100%. Por quê? Porque você não controlou a DTM. É complexo, não? Eu sei que é complexo. Mas vou tentar deixar isso um pouco mais claro. Quais são as características da enxaqueca? Dor unilateral, pulsátil, geralmente com incômodo com a luz. O som também atrapalha. A dor é intensa, pode ter enjoo. Já na DTM, a dor não é latejante, ela não pulsa. A cabeça dói, mas com uma certa sensação de pressão, de cansaço, ou de peso, de aperto. A enxaqueca geralmente é só de um lado. A DTM pode ser de um lado, mas pode ser dos dois lados. Só para vocês verem que sim, existem diferenças, apesar de geralmente cair nesse pacotão chamado dor de cabeça. Entende? O principal que vocês têm que saber, o tratamento é diferente. E se você faz o tratamento de uma e não consegue controlar, tem que avaliar a outra. Porque senão você fica sem resultado, com dor, se frustrando e por isso vai tendo cada vez mais dor. Essa é a parte triste, realmente muito triste, desagradável, desanimador e atrapalha demais o dia a dia. Por isso a necessidade de entender se é somente enxaqueca ou tem alguma outra coisa acontecendo junto com essa enxaqueca. Pode ser uma DTM. Mas além da DTM ser uma doença por si só, ela pode acontecer junto com outras doenças além da enxaqueca. Geralmente ela não está sozinha, tá, gente? Ela geralmente apresenta em pessoas que estão com alterações do tipo disfunção do sono, insônia. Sabe aquele sono irregular? Se você não tem sono de qualidade, avalie se você também não tem uma disfunção temporomandibular. Se você está tendo dores na região do pescoço, uma cervicalgia, tensão no pescoço, região de ombros, você também pode ter uma DTM. Se você está tendo zumbido no ouvido, coceira, sensação de tamponamento, avalie se você não tem uma DTM. Se você está tendo cefaleia do tipo tensional, não só enxaqueca, mas é outro tipo de cefaleia tensional e também ter uma DTM junto ao mesmo tempo. Então são comorbidades que são importantes serem avaliadas. Se cada doença tem um tratamento específico próprio para suas alterações e você tem as duas doenças e só trata uma delas, a dor não passa. Entendeu? Por que as pessoas ficam desesperadas? Porque você fica achando que não tem resultado? É que na verdade as comorbidades não foram tratadas. As alterações que estão presentes juntas ao mesmo tempo te atrapalhando, assim como eu citei todas essas, se você trata só uma e não trata a outra, você não vai ter resultado. Isso é muito comum. E é por isso que eu trago esse alerta. E se os profissionais que estão tratando você dessas outras doenças e não se atentarem que você também pode ter uma DTM, talvez a sua caminhada até chegar no profissional da especialidade de dor orofacial. Por isso eu tô aqui, para alertar você que a sua dor, a sua alteração na região da face pode ser uma disfunção temporomandibular. Fique atento a isso. E quem tem propensão a desenvolver essa tal DTM? Será que você já tem? Ou tem tendência a ter? Ainda não existe cientificamente uma forma de identificar se a pessoa vai desenvolver ou não a disfunção. Mesmo porque as causas são variadas e, como eu comentei acima, os sintomas também são variados. Você pode ter barulho ao abrir a boca e não ter dor, mas é uma DTM. Você pode ter dor no rosto e não ter alteração na ATM, mas é uma disfunção temporomandibular, entende? São várias possibilidades. Cada pessoa é um sintoma e o alerta aqui, sim, cada pessoa é um sintoma, para cada pessoa é um tratamento. Não existe um tratamento único, um protocolo geral para todo mundo. Não, é sempre individualizado. Isso é super importante ser dito aqui. E os fatores genéticos influenciam? Claro, o fator genético sempre é relevante em qualquer doença. Agora, quem vai desenvolver ou não, daí depende. Algumas características que eu gostaria de dizer para vocês que a ciência tem mostrado em pacientes que desenvolvem a disfunção temporomandibular. Características pessoais, de personalidade. Pode ter bastante influência no desenvolvimento de uma disfunção
disfunção temporomandibular. Quais? Pessoas ansiosas, autocríticas, perfeccionistas, super responsáveis, preocupadas, envergonhadas, introspectivas. Tem mais tendência a gerar essas alterações de DTM em seu corpo. Todos que têm essas características terão DTM? Então, não. Daí entra a propensão genética que eu falei antes. Compreendem? Então, se você tem essas características que eu falei, se você se percebe tenso, muito preocupado ou preocupada, ansioso ou ansiosa com as coisas que vão acontecer no futuro, observe seus hábitos, observe seu corpo, até mesmo para fazer o que eu vou falar a partir de agora, para a gente prevenir, para não desenvolver uma DTM. Nós não temos marcadores definitivos que vão indicar se você desenvolverá ou não. Então, por que não prevenir, certo? Melhor, não é? Pegue um papel e uma caneta e anote as 4 dicas que eu vou passar para você não ter uma DTM. Primeiro, aprenda a observar o seu corpo. Chato, não? Não. Importantíssimo. Muitas vezes o diagnóstico não é feito porque você não consegue passar para o profissional o que você sente, como você sente. E lembre-se, por melhor que o profissional seja, por mais competente, por mais conhecimento que ele tenha, ele não é você. Ele vai ter que identificar a sua doença e fazer o seu diagnóstico correto, baseado nas suas informações. Então observe bem os seus sintomas, observe o seu corpo, para que você identifique com clareza o que está acontecendo com você e possa passar isso para o profissional. Número 2, relaxe a sua musculatura. Sério? Mas que bobo. Eu fiquei assistindo aqui até agora para ouvir isso? Sim, pois estamos o tempo todo com o músculo contraído e nem se percebe. Se você fizer o número 1 que eu acabei de falar, observe o seu corpo, você vai perceber que você está tensionado. Você vai perceber que está contraindo o tempo todo a sua musculatura. E aí? Aí você terá a chance de fazer o número 2, relaxar a sua musculatura. Número 3, observe o seu emocional. Sério isso? Estou assistindo algo sobre DTM com uma dentista e ela quer falar de emoção? Tá se achando psicóloga? Não. Eu trabalho com vários psicólogos, mas sim, eu entendo que os fatores emocionais como ansiedade, tristeza, frustração, para você manter seus músculos contraídos, seus dentes apertados, e você terá a chance, se for uma pessoa com predisposição genética, a desenvolver a DTM. Bom, e se você ainda não é inscrito no canal, não perca tempo. Ative o sino de notificação, virá mais vídeo por aí. E na descrição tem mais informações. Me siga no Instagram, que lá eu trago informações todos os dias para você. 4. No primeiro sinal de qualquer uma dessas características que eu passei hoje, procure um profissional dentista especialista em disfunção temporomandibular e dor orofacial, pois quanto mais cedo o diagnóstico, mais fácil o controle. Lembre-se sempre disso, ok? Siga com determinação essas 4 dicas que eu passei para você hoje aqui, porque eu tenho plena convicção que você poderá evitar problemas maiores em sua saúde se seguir tudo isso e praticar com amor, ok? Agradeço a quem ficou por aqui comigo até o final e vamos buscar viver uma vida mais leve e sem dor. Até mais!